Eu tenho que aguardar o computador ligar. Bom dia a todos os amigos e colegas que conheci em Fortaleza, Aquirá, São Luís e Cuiabá e em São Paulo também. E quero conhecer os outros que ainda não conheci. Acho que não fizeram o que eu pedi. Agora sim. Ninguém consegue escrever tão rápido quanto se fala. Eu sempre forneço uma cópia da minha apresentação para os organizadores para que as pessoas possam consultar depois, sem que vocês tenham que se preocupar em tomar notas do que vocês estão vendo na tela. Eu temo que as atividades necessárias para o sucesso das crianças estão sendo tiradas dos currículos escolares da vida das crianças. Há muitas habilidades que as crianças precisam desenvolver para serem felizes e bem-sucedidas na vida. Isso inclui gentileza e compaixão, honestidade e confiança, curiosidade e senso de admiração. Algumas das habilidades mais importantes para a felicidade, para o sucesso na vida e na escola são: a capacidade de manter o foco e prestar atenção, a capacidade de saber aguardar o resultado e manter o curso, a capacidade de resistir às tentações e de não agir impulsivamente, e o autocontrole para não meter os pés pelas mãos. Raciocínio, lidar com ideias e dados mentalmente. Resolução criativa de problemas, pensar fora da caixa, a capacidade de usar o acaso a seu favor, a flexibilidade de se ajustar às mudanças nas demandas e prioridades. Tudo isso são funções executivas. As crianças precisam de funções executivas saudáveis para serem bem-sucedidas. Funções executivas são a minha especialidade. As 3 principais funções executivas estão listadas aqui. Eu gostaria de começar com o controle inibitório. Isso é ser capaz de resistir àquela forte tentação de fazer alguma coisa, procurando fazer o que é mais adequado ao necessário. No nível da atenção, o controle inibitório é a atenção focada ou atenção seletiva. Aqui vocês veem um jovem na escola se concentrando no trabalho, embora haja muitas distrações à sua volta. Aqui vocês veem que quando você se concentra, você foca, você consegue andar em cima de uma tora, só que você tem que se concentrar, senão você cai. Você precisa de atenção se está tentando falar com alguém no telefone, mas tem uma outra pessoa falando com você na sala. Eu faço isso com meu marido o tempo inteiro. Ou quando você está tentando encontrar aquele tempero que você quer no meio daquela prateleira, ou encontrar aquela placa necessária quando você está dirigindo. Crianças pequenas não têm um controle maduro e elas se distraem facilmente. Os professores de jardim de infância das primeiras séries adoram decorar as paredes com pôsteres, pinturas. A sala fica linda, mas as pesquisas mostram que a decoração das paredes dificulta a concentração das crianças, elas se distraem. Então, a Anna Fisher e os colegas descobriram que as crianças conseguem prestar mais atenção e aprender mais quando as paredes estão sem nada. A sala não precisa ser pouco atraente. Pode ser agradável, mas não pode conter tantas distrações. Por outro lado, nós subestimamos a capacidade das crianças pequenas. A seguir, você verá uma criança de 3 anos de idade mostrando uma perseverança e uma atenção focada surpreendentes, apesar de todas as distrações à sua volta. Não tem som no vídeo, mas não é necessário, tá? Alguém pode me trazer um pouco d'água, por favor?
Muito obrigado. Yay! Agora, quantos de vocês teriam tido a paciência de não tentar ajudar a criança? Fica tão claro que ele sabe o que ele tem que fazer e é tentador você querer ajudá-lo. Só que a gente tem que exercitar a paciência. Se você tivesse entrado em cena e ajudado, ele não teria sentido esse orgulho no final de ter conseguido fazer aquilo. Dê tempo às crianças para que elas descubram por conta própria. Não intervenha cedo demais para ajudar. Os adultos tendem a querer fazer as coisas pelas crianças, mas mais é menos. Quando a criança está tendo dificuldade, a nossa primeira tentação é querer intervir para ajudar. Mas se você resolveu o problema, você é que é o forte, o herói, e a criança é a fraca, a necessitada. Tenha fé na capacidade e no intelecto das crianças. Deixe que a criança ache a solução. Fique à vontade com o silêncio. Esse é um aspecto necessário e crítico para você ouvir habilmente. Em um programa de mentoria bem-sucedida, os mentores eram instruídos a ganhar a confiança das crianças e se tornarem seus amigos. Os mentores que não tiveram sucesso apresentavam ou criavam um plano de ação. Quem teve sucesso simplesmente tirou um tempinho para ouvir. Assim, os mentores que não pareciam se esforçar para fazer a diferença foram justamente o que fizeram essa diferença. O controle inibitório no nível do comportamento significa autocontrole. O autocontrole envolve resistir às tentações, não agir de maneira impulsiva, pensar antes de falar ou agir. Exemplos de autocontrole incluem coisas, olha, espera a sua vez, não responda sem pensar, não pegue o brinquedo de outra criança, não faça xixi na calça. A vida das crianças envolvem, não faça isso, não faça aquilo. Mas mesmo para nós adultos, a gente precisa de autocontrole para tanta coisa. Talvez alguém tenha falado alguma coisa que tenha ferido o seu sentimento. Sua primeira reação pode ser querer ferir a pessoa também. Só que se você entrar nisso, você entra naquele joguinho do olho por olho. A gente tem que entrar no autocontrole para não fazer isso. E não falar a primeira coisa que vem à mente. Talvez tenha um amigo que você não vê há muito tempo. Alguém que você adora, você não vê a hora de encontrar essa pessoa. Mas aí você vê o amigo, a primeira coisa que você fala é: Deus do céu, como você está gordo? Você não pode falar isso. Você tem que exercitar o seu autocontrole. Resistir
agir no calor do momento. Talvez você tenha escrito um e-mail com muita raiva. Você tem que ter o autocontrole de não clicar em enviar na hora. E resistir, tirar a conclusão do que aquilo pode ter significado ou por que alguém fez alguma coisa. Porque às vezes a gente não tem certeza do motivo. Disciplina e perseverança também envolvem autocontrole, porque envolvem resistir às muitas tentações de desistir, de não concluir o que você começou. Às vezes você quer parar porque está muito chato, ou talvez você quer parar porque é muito difícil, você está tendo muita dificuldade que você não esperava. E com certeza tem coisas mais agradáveis que você poderia estar fazendo. Só que você exercita o autocontrole de continuar tentando, embora a recompensa leve muito tempo para chegar. Ou seja, você postergar a gratificação. As evidências mostram que a disciplina é responsável por mais do que o dobro das notas finais do que o QI, mesmo na universidade. Ajudar as crianças a desenvolverem um autocontrole rudimentar e técnicas de apoio abrem a possibilidade para uma educação melhor. As crianças podem trabalhar por conta própria ou em duplas se já têm um pouquinho de autocontrole e seu apoio. Assim, você não precisa supervisionar todo mundo sem que haja caos. Os professores podem prestar atenção a cada criança, observar o que a criança precisa, quando a criança está pronta para passar para o ponto seguinte. Cada criança pode trabalhar naquilo que mais interessa. As crianças podem trabalhar no seu próprio ritmo. Eu posso estar no nível 1, você no nível 3, tanto faz, porque está todo mundo trabalhando sozinho. E o professor pode instruir cada criança individualmente. A educação pode ser feita como deveria, se você já tem o início do autocontrole dos seus alunos. O autocontrole impede que nós troquemos os pés pelas mãos e que a gente não cometa uma gafe social. Imagina o problema se você falasse para o seu chefe que você realmente pensa dele ou dela. Se você pudesse pegar o que você quisesse e se você fizesse alguma coisa socialmente inadequada. Se a gente quiser mudar, se a gente quiser se corrigir, a gente tem que ter autocontrole. As crianças com um controle inibitório menor são as crianças que são mais persistentes, menos impulsivas e que têm melhor foco. 30 anos depois, já como adulto, você vai ter uma saúde melhor, salário mais alto, emprego melhor, se você tiver menos problemas com a lei e melhor qualidade de vida do que os colegas que, quando crianças, tinham um controle inibitório pior. Isso é verdade para praticamente todas as variáveis sob o sol. É baseado num estudo de 1.000 crianças que nasceram na mesma cidade, no mesmo ano, acompanhadas por 32 anos, com uma taxa de retenção de 96%. Adoraria ter feito esse estudo. Memória de trabalho ou memória operacional. Ter os dados em mente para poder trabalhar e brincar. A memória operacional é fundamental para entender qualquer coisa que se desenvolva com o tempo, porque isso exige lembrar do que aconteceu antes e correlacionar aquilo com o que está acontecendo agora. Então, isso é necessário para a linguagem oral, porque você precisa lembrar o que você ouviu antes e comparar isso com aquilo que você está ouvindo agora. Mas também vale para a leitura, porque mesmo no nível de uma frase, você não está vendo todas as palavras ao mesmo tempo. Você tem que lembrar o que você leu antes e correlacionar aquilo com o que você está lendo agora. Isso é preciso para várias outras coisas, como cálculos mentais, entender causa e efeito. Se você não lembrar o que você fez, você não vai saber por que você está tendo uma reação de alguém. O que eu fiz? Por que você está respondendo dessa maneira? Eu sou inocente. E várias outras coisas. A memória de trabalho também é fundamental para o raciocínio e para a resolução criativa de problemas, porque isso exige você lembrar de ideias e de fatos e correlacionar com outras coisas. Alguém pode correlacionar de uma maneira ou de outra. A memória operacional e o controle inibitório, cada um separadamente são a competência de matemática, de leitura, isso consegue prever melhor do que o QI. A terceira função executiva é a flexibilidade cognitiva. Isso envolve ser capaz de ver um problema de ângulos diferentes, pensar de uma maneira totalmente nova, e você vai se ajustando às mudanças ou situações inesperadas. Por exemplo, se esse grupo aqui fosse menor, eu pediria que vocês respondessem.
Por que que uma cenoura é parecida com um pepino? Vocês podem falar que são hortaliças, que são compridos. De que maneira uma cenoura é parecida com uma laranja? Aí você tem que mudar o seu foco, tem que pensar de uma perspectiva diferente, pensar na cor. Como que uma cenoura é parecida com uma batata? Aí você tem que pensar de uma maneira diferente. As duas crescem no solo. Como que uma cenoura é parecida com uma maçã? Você tem que pensar de uma maneira mais ampla, são tipos de alimento. Então, é uma questão de pensar na cenoura de maneiras diferentes, de perspectivas diferentes. A flexibilidade cognitiva também envolve a flexibilidade de aproveitar uma oportunidade que surgiu. Vamos supor que tenha surgido uma oportunidade incrível. Você vai continuar fazendo o que você tinha planejado ou vai aproveitar a oportunidade? Isso é importante para você resolver problemas inesperados. Sei lá, tem uma rua fechada em São Paulo. Como é que você vai encontrar um outro caminho para chegar onde você precisa? Outra coisa, a flexibilidade de admitir que você está errado assim que obtiver mais informação. Um exemplo de uma flexibilidade cognitiva ruim foi dado por Alexander Bell. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas muitas vezes a gente continua olhando a porta fechada, nos lamentando que a gente não viu que tem uma outra porta aberta. Se há um problema que nós não conseguimos resolver, será que você consegue pensar fora da caixinha para formatar esse problema de maneira diferente, encontrar uma maneira totalmente diferente de lidar com o problema? O Einstein falou, se você sempre fizer o que você sempre fez, o resultado sempre vai ser o que você sempre teve. Você consegue visualizar algo de pontos de vista diferentes? Por exemplo, que uso incomum você poderia pensar numa mesa? Se o público aqui fosse menor, eu pediria a resposta de vocês. Claro que você pode escrever numa mesa, você pode comer na mesa, mas pense em alguma coisa doida que você poderia fazer com uma mesa, coisa incomum que você poderia fazer com uma mesa. Por exemplo, você pode esconder embaixo da mesa, ou você pode virar a mesa de lado para te proteger contra alguém te jogando um tomate, por exemplo. Você pode virar a mesa de cabeça para baixo e brincar de ferradura. Você pode utilizar como instrumento de percussão ou utilizar madeira para fazer um fogo. Como evitar ficar irritado quando a criança não se comporta bem? Em geral, a gente fica irritado com a intenção que a gente imagina por trás daquele comportamento. Só que a gente pode utilizar a flexibilidade cognitiva para repensar isso. Talvez a criança esteja agindo assim porque a criança está muito magoada e vai tentar te afastar antes de você ter a oportunidade de afastá-la. Ou a criança vai te testar para ver se você é uma pessoa confiável. Se você vê essa reação como resultado de alguém magoado, você age de maneira diferente. Então, as três funções executivas: planejamento, resolução de problema e raciocínio. Resolução de problema e raciocínio é o que a gente chama de inteligência fluida. Se a gente quiser que as crianças tenham sucesso na escola e na vida, nós precisamos ajudá-las a desenvolverem uma função executiva saudável. A distinção entre atividade acadêmica e de aprimoramento é uma distinção arbitrária. Esse é um ponto importante. Todas as habilidades de funções executivas, como raciocínio, resolução de problema, autocontrole, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, todas podem ser ensinadas através de técnicas de sobrevivência na selva, teatro, artes marciais, dança, esportes, mecânica. Eu adoraria ver todas as crianças expostas a atividades desse tipo. E muitas crianças adoram fazer isso. E essas habilidades não são menos importantes do que saber o número de planetas no sistema solar. Muitas crianças adoram fazer isso aqui. E isso aqui também. As artes, como música, dança, trazem tantos benefícios e ensinam tanto para as crianças. As crianças aprendem muito trabalhando com animais. Cada uma dessas atividades que eu mencionei exigem planejamento, flexibilidade cognitiva para reagir a dificuldades inesperadas, perseverança, mesmo quando há um obstáculo ou um fracasso inicial, resolução criativa de problemas,
e são todas funções executivas. Por que então não permitir que as crianças façam aquilo que elas amam? Elas podem desafiar a resolução de problema, raciocínio. Elas então vão ajudar muito mais a melhorar naquelas habilidades que as aulas entediantes. Todos nós temos que estar lá fora, em contato com a natureza. Um estudo recente mostrou que há benefícios de saúde psicológicos muito melhores a partir da realização de atividade física ao ar livre que quando feitas numa área fechada. E também as crianças com TDAH tinham melhor concentração após caminharem no parque. E o tamanho do efeito era tão grande que os autores sugeriram que doses de natureza poderiam ser uma maneira barata e segura de tratarmos a TDAH. E muitos outros estudos mostraram também o benefício de estarmos em contato com a natureza. Vejam que felicidade não é o oposto de você ficar sério. Quando a gente tem a sorte de trabalhar com algo que a gente gosta muito, não há uma distinção clara entre trabalho e brincadeira. Esses jovens estão brincando ou estão trabalhando? E esse músico aqui, será que está trabalhando ou brincando? A pesquisa mostra que a gente aprende mais e faz mais quando nós estamos felizes. Quando nós estamos tristes, a nossa memória ocupacional e a nossa atenção seletiva piora. E elas melhoram quando nós estamos felizes. O fator preditor mais estudado, falando da criatividade na psicologia social, é o humor. E quando nós estamos felizes, nossa criatividade aumenta, principalmente quando a gente fala de flexibilidade cognitiva. Faz com que as pessoas trabalhem de maneira mais flexível e também consigam também fazer um relacionamento melhor entre categorias incomuns e atípicas. E as funções executivas precisam ser continuamente desafiadas, não é só usadas, é desafiadas. E esses desafios são necessários para que isso melhore. E esse fator isoladamente é provavelmente não suficiente para atingir os melhores resultados. As atividades que melhor ajudam a melhorar as funções executivas. As melhores atividades não só vão trabalhar para diretamente melhorá-las, mas também tem que ser para treiná-las e desafiá-las. E também com um suporte indireto, diminuindo tudo que compromete, como o estresse e a solidão, e aumentar aquilo que dá apoio, como a felicidade e a atividade física. Então, por que não deixar que as crianças façam aquilo que elas gostam? Se essas atividades desafiarem essas funções executivas, elas vão ajudar a melhorar essas funções muito mais que classes entediantes. Se a gente ama o que a gente faz, a gente vai gastar mais tempo fazendo isso, mas com menos esforço. E é tudo isso que vai nos dar o benefício. Contação de histórias é uma maneira ótima para a gente desafiar e melhorar tanto a memória ocupacional quanto a atenção sustentada. Tanto a contação de histórias quanto escutar a história. E eu adoro contação de história. A contação de história, ela exige e demanda a nossa atenção focada, atenção sustentada. E estou falando aqui de como a gente conta história lá na América do Norte. Aqui no Brasil, não muitas vezes se usam muitos dispositivos visuais, mas lá na América do Norte, não. A gente só conta a história, a gente se foca no que a pessoa está falando. A gente sustenta a atenção e usa a memória operacional naquilo que já foi falado, simplesmente mantendo aquilo na memória, sem nenhum dispositivo visual para ajudar. Um pesquisador, então, separou as crianças na educação infantil ou para contação de história ou ler a história. Então, na leitura, o professor olhava e lia as fotos, lia a história e mostrava as fotos. Na contação de história, o professor leu a mesma história, mas ele tentou não olhar muito para o livro, ele manteve contato visual com a sala, com os alunos, e só o professor é que olhava para o livro, não mostrava nenhuma imagem. E o que eles observaram é que o vocabulário e a lembrança
lembrança, a memória era muito melhor naqueles que foram expostos à contação de história, que na leitura da história. Isso é muito importante, porque o vocabulário avaliado aos 3 anos é um preditor muito mais importante sobre a compreensão mais tardiamente. Quanto maior a interação, maior o diálogo entre o contador de história e as crianças, mais vai ser o engajamento ativo das crianças e melhor o vocabulário delas. Talvez um dos motivos desse resultado, que a gente não sabe, mas talvez, é porque quando a gente está lendo, a gente não mantém contato visual o tempo todo, porque a gente tem que olhar, não é para o livro. Então a gente quebra essa conexão, mas quando a gente conta a história, o contato visual é permanente, ou seja, a gente convida a criança a responder, a falar alguma coisa. Nós não sabemos ainda, mas essa é uma possibilidade. Claro que a leitura é maravilhosa e a gente tem que fazer isso, mas eu diria que a contação de história melhora a atenção e a memória ocupacional porque ela demanda mais. Seria também maravilhoso se as pessoas mais velhas e outras da comunidade compartilhassem suas histórias com as crianças. A conversa, essa interação humana que acontece no contexto da leitura, é o que traz benefícios ao desenvolvimento da linguagem, do letramento e à maturação cerebral, muito mais que a leitura em si. As variáveis críticas é o número de rodadas de conversa, não é a gente falar para a criança, não, é escutar, responder, é isso que faz com que a gente tenha o benefício. As crianças que tiveram uma mais oportunidade dessa troca de conversa mostraram maior ativação na região da linguagem no cérebro, a área no córtex pré-frontal, a área de Broca. Isso explica quase que 50% da relação entre a exposição precoce à linguagem e habilidades de linguagem posteriores. E nós temos muitos trabalhos que comprovaram a mesma coisa, é a conversa no contexto da leitura que traz muito mais benefícios que a leitura em si. As crianças precisam de habilidades linguísticas básicas, a linguagem oral, para estarem prontas para ir para a escola. A gente não tem que ficar dando conteúdo acadêmico na educação infantil. A gente não tem que empurrar letramento nessa fase. A linguagem oral é a fundação do letramento precoce e a linguagem oral é muito importante para a função executiva. As crianças pequenas precisam estar expostas a muita linguagem oral rica. Lembre-se que o vocabulário avaliado aos 3 anos vai prever a compreensão aos 9 e 10 anos. A gente pode achar que a criança precisa de habilidades de letramento básicas para estarem prontas para a escola. Elas não precisam. Durante a nossa evolução, o nosso cérebro se adaptou para a gente adquirir a linguagem oral. Nós somos biologicamente predispostos a adquirir linguagem oral. E a leitura é algo novo, a gente não tem uma predisposição biológica para isso. Isso significa que algumas crianças vão conseguir ler antes que outras, porque a gente não tem essa predisposição biológica. Não significa que mais tarde elas vão ser piores leitores, não significa apenas quando é que isso vai acontecer. E a gente não quer que as crianças pensem que elas são um fracasso. A gente quer que elas amem aprender, que elas amem a escola e não que elas não gostem de aprender e que elas odeiem a escola. E a gente tem que entender que uma criança vai conseguir ler aos 7 anos. Ela não precisa ter que ler aos 5, senão ela vai odiar a escola. É mais importante que as crianças não pensem que elas são burras, que elas não conseguem, que elas odeiam a escola só porque elas não conseguem ler quando são muito jovens. As crianças precisam acreditar em si mesmas. A gente tem que evitar expor as crianças a experiências onde elas vão fracassar. A gente tem que parar de querer que as crianças leiam aos 4, 5 ou 6 anos. Também não vamos impedir que uma criança que consiga faça isso. Vejam que na Finlândia as crianças só vão à escola aos 7 anos, ou seja, ninguém ensina essas crianças finlandesas a lerem até os 7, mas quando eles estão no 4º ano, os resultados delas são melhores que crianças de qualquer lugar do mundo. Isso está dado nos exames PISA. As crianças que também são treinadas então a ler na educação infantil, elas vão
ler. Claro, se eu ensinar você a ler, você vai ler melhor do que a outra criança que não aprendeu isso. Mas a minha previsão é que no final do segundo ano, aquelas crianças que tiveram mais estímulo na linguagem oral serão melhores leitores. Muitas vezes, o que produz o resultado melhor a curto prazo, se não tem esse resultado a longo prazo sustentado. Por exemplo, as provas padronizadas, elas vão nos dar uma aprendizagem a longo prazo piores. Os professores, então, foram ditos aos professores para que eles garantissem que os alunos tivessem bons resultados nessas provas, mas a longo prazo eles tinham resultados piores, comparados aos professores que apenas facilitaram a aprendizagem. Crianças jovens adoram ajudar os adultos com as tarefas, e essas tarefas ajudam a desenvolver habilidades motoras finas e grossas e também treinam as funções executivas de foco e concentração. As crianças adoram, elas querem fazer aquilo que o adulto está fazendo, mas vejam que essas tarefas exigem delas o foco. Demanda muita atenção de uma criança pequena. E as crianças adoram fazer isso. Isso ajuda também, não só a função executiva, mas também a habilidade motora. Muito frequentemente, as crianças não têm um ambiente amistoso, não deixam os meninos pequenos felizes também. A gente não pode exigir que as crianças pequenas fiquem paradinhas por um tempo longo. Isso daí não é bom para o desenvolvimento, principalmente para os meninos. Também não é adequado a gente pedir que as crianças fiquem paradas quietinhas por 15 a 20 minutos, ouvindo apenas uma aula. As crianças têm que ser ativas, elas têm que fazer atividades práticas. Essas crianças pequenas não foram feitas para ficarem quietas ouvindo a instrução verbal. Forçá-las a fazer isso fará com que essas crianças detestem a escola, que elas sejam diagnosticadas equivocadamente como tendo TDAH e também vamos comprometer a capacidade de como elas se veem. Elas vão se acharem burras que não conseguem aprender. As crianças que aprendem, que são ensinadas de uma maneira mais brincando, elas têm um resultado muito melhor. E os dados mostram que programas acadêmicos que enfatizam instruções mais diretas têm consequências negativas que não eram as pretendidas. As crianças, que elas vão ter, então, menos problema de estar à vontade com seus colegas e se sentem mais confortáveis na escola, elas vão também apresentar mais evidências de terem a hiperatividade induzida pelo estresse. A gente não pode empurrar então a instrução formal na pré-escola. É muito bom que as crianças tenham experiências com os conceitos antes de a gente denominar as coisas. Por exemplo, aqui nós temos esses joguinhos de encaixe, os pegboards. Aqui a única diferença é em uma única coisa. Não tem cores, não tem diferença na cor. Em uma delas, a única diferença é a altura. E no outro, a única diferença é o diâmetro. A gente não diz para uma criança de 3 anos que aquele é diâmetro, mas quando elas estão trabalhando com esse joguinho, as crianças vão entender o conceito do diâmetro, mesmo que a gente nunca use essa palavra. E mais tardiamente, quando a gente falar em diâmetro, a criança tem a compreensão do que é diâmetro. As crianças precisam, da educação infantil entre os 3 e 5 anos que seja ativa, que seja prática, lúdica, não precisam de educação formal. E quando fala que elas precisam brincar, não estou falando brinquem, façam o que quiserem. Não, elas precisam de uma aprendizagem prática, algo que seja estruturado, supervisionado pelo professor. A gente precisa trazer de volta maneiras tradicionais de educação, porque a ciência moderna mostra que essa é a melhor maneira, mais bem-sucedida de educar. Como é que as crianças na nossa cultura aprendiam tradicionalmente? Elas aprendiam fazendo, observando adultos e as crianças mais velhas, e ninguém tinha que forçá-las a aprender. Elas queriam aprender, elas queriam ajudar os adultos nas tarefas. Nós evoluímos para que a gente pudesse aprender, a ajudar, a fazer aquilo que a gente quer. A gente nunca evoluiu para aprender só pelo aprender. Não, a gente aprendeu quando a gente precisava para fazer alguma coisa que a gente queria.
Por exemplo, meu filho me ensinou, me deu uma aula sobre como programar um videocassete. Foi uma aula maravilhosa. Agora, uma semana depois, quando eu fui programar o meu videocassete, será que eu sabia? Não, porque na semana anterior eu não tinha, prestado atenção, eu não estava ali focada. E também, quem é que aprende melhor um trajeto? Será que é o motorista ou o passageiro? Todo mundo sabe a resposta e sabe o porquê. O motorista sabe muito melhor porque o motorista tem que usar aquela informação e o passageiro só está lá sentado passivamente. E parece que a gente esquece isso quando a gente vai à escola. E normalmente os alunos ficam como estão todos aqui, passivamente ouvindo, e o professor está aprendendo. Isso não faz sentido. Não, o aluno é que tem que usar e aprender aquilo. A gente aprende alguma coisa quando a gente precisa disso para resolver um problema. Se aquela informação não for relevante para a nossa ação, a gente não vai prestar atenção da mesma maneira. E a aprendizagem precisa estar vinculada à vida e experiência do aluno. A pesquisa já mostrou repetidamente que a gente aprende melhor fazendo e não ouvindo uma palestra. É um estudo feito aqui com universitários e com crianças do fundamental. O que é mais importante na educação infantil? O Melrose estudou ele avaliou vários programas do mundo todo, diferentes países, para entender o que era mais importante na educação infantil. E ele observou que não era o número de crianças, não era a proporção entre o adulto e a criança e nem a qualidade dos materiais. Não é que tudo isso não tenha importância, mas ele estava preocupado no que tinha mais importância. O que tinha mais importância era o relacionamento entre o adulto e a criança. Se a criança sentia que o adulto se preocupava com ele, o resultado era melhor. Independentemente do programa, então era o relacionamento, aquela atenção mais importante. Isso era mais importante que o estilo, que a matéria, que a razão adulto-criança ou os melhores equipamentos. A mesma coisa quando a gente pensa em clínicos. Há mais de 50 anos, o Dr. Jerome Frank estudou, então, que tipo de psicoterapia tinha o melhor resultado. Será que era psicanálise, era cognitiva, comportamental? Ele avaliou diferentes tipos de psicoterapia. E o que ele observou é que não importava, não era o tipo da psicoterapia que o clínico praticava. O que era importante era que o paciente tinha que sentir que o clínico realmente se preocupava com ele. Até o Jerome Frank falou o quê? Que uma pessoa sem qualquer treinamento, mas que tem uma grande capacidade de amar, vai conseguir atingir resultados psicoterapêuticos iguais aos melhores clínicos. E 50 anos depois, o Bruce Van Pelt fez o mesmo estudo, chegou aos mesmos resultados. É a relação cliente-terapeuta que é mais importante que a técnica. E, independentemente do tipo de psicoterapia, nada prevê um bom resultado que a experiência do paciente, tendo o terapeuta que ele entende, que consegue ouvi-lo, que compreende. E nós temos uma revisão que foi feita sobre os diferentes métodos daqueles que tentam melhorar as funções executivas. Então, nós avaliamos também métodos que envolvem computacionais, neurofeedback, diferentes tipos de prática de atenção plena e diferentes tipos de atividade física. E o que nós observamos é que é um relacionamento de atenção onde a gente cuida e se preocupa, é o que nos dá mais benefícios. O CogMed é um método computadorizado para a gente trabalhar com a memória ocupacional e eles têm os melhores resultados que outras abordagens. Mas por quê? Diferentemente das outras abordagens, o CogMed ele inclui uma mentoria com um tutor adulto. E estudos mais recentes mostraram que parece que é o componente de mentoria que traz os benefícios do CogMed e não os joguinhos que estão lá no programa CogMed. As duas vezes em que o CogMed foi comparado a outros programas, onde também havia uma interação significativa de um ser humano, os resultados não foram diferentes.
Agora, considerando a diferença entre os diferentes programas CogMed, treinamento em matemática, será que eles teriam resultados comparáveis por causa da atenção maior do adulto que pelo conteúdo? Bom, os resultados do treinamento não computadorizado tiveram resultados melhores que o treinamento computadorizado. Aqui nós temos 4 colunas diferentes que representam 4 métricas diferentes para a gente avaliar se uma abordagem é boa ou não para melhorar a função executiva. Aqui em azul nós temos os melhores resultados. Vejam que para 3 das 4 métricas, o treinamento cognitivo não computadorizado teve resultado melhor que o treinamento computadorizado. Será que é porque nós temos maior interação humana quando o treinamento não é computadorizado? Então, um mentor que dá um suporte, que acredita no programa e onde acredita na capacidade de cada participante de ter sucesso, que se preocupa com cada um deles, pode ser absolutamente crítico para que os participantes tenham bom resultado. Resultados também de programas de escolas promissoras são melhores que os treinamentos cognitivos computadorizados e não computadorizados. Aqui, mais uma vez, aquelas métricas. Vejam que os programas da escola, aqueles promissores, eles são muito melhores que qualquer programa computadorizado. Esses programas dessas escolas mostram os melhores resultados para melhorar o controle inibitório de que qualquer outra abordagem. É muito melhor que qualquer abordagem computadorizada para qualquer faixa etária e também que qualquer abordagem com crianças mais jovens. Isso por quê? Porque o controle inibitório é a função executiva que melhor prevê o resultado a longo prazo. Eu já falei daquele estudo que 30 anos depois a gente tinha melhores resultados quando adultos. A gente também sabe que o estresse na vida, quando a gente é mais jovem, diminui o tamanho do telômero. O telômero é o que protege o nosso cromossomo. Pensem como na pontinha de plástico no cadarço do nosso calçado. Aquele plástico evita que o cadarço arrebente. E o telômero também ajuda o cromossomo a se manter íntegro, saudável. Portanto, nós temos problemas no cromossomo quando o telômero diminui. E esses telômeros vão determinar qual vai ser o tempo de vida das células e também as crianças que foram expostas a 2 ou mais eventos adversos. Aos 5 anos já tem telômeros mais curtos que as crianças que não foram expostas a eventos adversos. E aos 10 anos, vejam que a diferença no comprimento do telômero é ainda maior. Mas a sensibilidade materna ou o carinho materno consegue superar por completo os efeitos dessas adversidades causadas pelo telômero. Vejam aqui crianças expostas a eventos adversos. Vejam que o telômero dela é mais curto que aquelas que não tiveram eventos adversos. Mas estas crianças aqui, vejam, foram expostas a experiências muito ruins, mas esse grupo aqui tinham mães maravilhosas, mães que tinham empatia, que respondiam bem aos seus filhos. Viram que não teve impacto daí esse encurtamento do telômero. Eu gostaria aqui de citar, talvez estejam falando, nossa, eu tive experiências muito ruins quando estava crescendo, ou os meus filhos, digamos assim, alguém faleceu. Mas eu quero que relaxem. Nós temos uma enzima chamada telomerase. O nosso organismo fabrica essa enzima e ela vai resgatar os telômeros. Ela faz com que eles cresçam novamente. Então, não vamos achar que o telômero vai permanecer curto por conta de um evento adverso. Só que a telomerase não funciona se a gente estiver estressado. Um outro exemplo do papel do pai e da mãe e como o afeto é muito mais importante. Aqui é um outro estudo. Crianças aqui em diferentes classes sociais, a classe socioeconômica alta, média e baixa. Eles avaliaram aqui problemas de comportamento. Quanto maior a barra, mais alta, pior. Vejam aqui essas barras. Nas classes menos privilegiadas, eles têm mais problemas comportamentais. Mas em azul, aquelas crianças que tinham mães maravilhosas, mães que respondiam, que tinham empatia. Vejam
que mesmo sendo de classes menos privilegiadas, tinham menos problemas comportamentais que as crianças de classes mais altas. Portanto, o fator que mais mitiga qualquer adversidade ou trauma na infância são os pais. O pai que responde, o pai que é carinhoso. Aqui, a gente sempre fala de mãe, mas eu tenho certeza que o mesmo se aplica ao pai. Na verdade, não precisa nem vir do pai ou da mãe. A gente precisa de um adulto que esteja lá para nos dar apoio. Também maus tratos na infância faz com que depois o adulto tenha mais risco de desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, mas esses sintomas na fase adulta não têm impacto significativo mesmo em adultos que tenham só algumas lembranças bem curtas de alguém que cuidou, que prestou atenção. Tudo isso ajuda também no desenvolvimento da linguagem. O que as pessoas mais precisam de nós é se sentirem amadas, respeitadas e valorizadas. Não dá para comprar o último dispositivo eletrônico ou o último livro? Não tem o menor problema. Você basta. É a nossa atenção, o nosso afeto, que é muito mais importante que o conhecimento, a habilidade, o que a gente tem de material ou livro. Você basta. As funções executivas dependem do córtex pré-frontal e de outras regiões neurais que estão interconectadas. Aqui, só queria dizer que o córtex pré-frontal é muito grande. Aqui é o córtex frontal, que começa aqui, e essa parte marcada em verde é o pré-frontal. É 1/4 de todo o córtex cerebral. E o córtex pré-frontal é a área que se desenvolveu mais recentemente durante a nossa evolução. E também a parte que mais demora para ficar madura durante a vida do indivíduo. Aqui nós temos o desenvolvimento cerebral dos 5 aos 20 anos. Aqui em azul e violeta é já falando que aquela parte do cérebro está madura. E vejam que mesmo aqui na infância, no córtex pré-motor e o visual já estão bem maduros. Mas mesmo aos 20 anos de idade, a gente ainda tem aqui verde na área do córtex pré-frontal, que é importante para a função executiva. O córtex pré-frontal não está ainda totalmente maduro nem aos 20 anos. E esse córtex pré-frontal é, por isso, a área mais vulnerável do cérebro. Se nós ficarmos tristes, estressados, solitários ou sem atividade física, o córtex pré-frontal e as funções executivas são os primeiros a sofrerem e sofrem mais. Da mesma maneira, nossas funções executivas são melhores quando nós estamos felizes, temos apoio social, estamos saudáveis e ativos. Se a criança está estressada, triste, se sente sozinha ou não tem atividade física, todo o rendimento escolar vai ser comprometido. A gente tem que se preocupar, sim, sobre o bem-estar físico, social e emocional da criança, para que a gente consiga, que elas consigam resolver os problemas, exercitar o autocontrole e mostrar todas as outras funções executivas. O nosso cérebro funciona melhor quando a gente não está sob estresse. E isso principalmente no córtex pré-frontal e funções executivas. Quando a gente está estressado, a gente não consegue pensar muito bem, a gente não tem bom autocontrole. Quando eu estou estressada, acabou meu autocontrole, eu pego logo o chocolate. O estresse, então, compromete funções executivas e faz com que qualquer pessoa pareça que tenha uma disfunção da função executiva, como TDAH, mas não é o caso. A gente não tem TDAH, a gente só está estressado. Antes do diagnóstico de TDAH, os clínicos precisam tomar a história da família, avaliar, será que tem algum fator de estresse na vida da criança agora ou no passado? Será que é isso que está causando um problema que parece TDAH? Nós temos muitos motivos neurobiológicos que explicam do porquê o córtex pré-frontal é tão vulnerável ao efeito do estresse. Aqui é um exemplo. Nós temos o neurotransmissor, a dopamina, que está presente em muitas áreas do cérebro, importantíssimo para o cérebro, como se fosse a gasolina. Mas se a gente colocar muita gasolina, nem o carro funciona bem. E vejam aqui que mesmo com o estresse mais leve, o cérebro joga muita dopamina. E vejam aqui no córtex pré-frontal.
Igualmente, quando a gente está estressado, nosso organismo secreta cortisol e a gente tem receptores para o cortisol mais no córtex pré-frontal que em qualquer outra área. E a pesquisa mostrou que algumas semanas de estresse só estudando para uma prova importante vai causar problemas na comunicação entre a região do córtex pré-frontal e outras regiões do cérebro, comprometendo então as funções executivas. Depois melhora quando o estresse desaparece, mas essa comunicação é comprometida. Se você estiver estressado, você não consegue se sair bem na escola ou no trabalho. Quando estressado, você não consegue ser o pai ou o professor que gostaria de ser. Quando estressado, os filhos notam. Isso vai deixá-los estressá-los também. E se eles estiverem estressados, as funções executivas vão sofrer e o desempenho na escola também. Então relaxa. Lembra que imperfeito não significa sem valor. Não seja tão duro quando você cometeu um erro. Você tem que se perdoar. Mostra compaixão para você mesma. Não tem problema errar. Todo mundo erra. O que você fez de errado ontem ou no passado, esquece. Hoje é outro dia. Muitas crianças têm tanto medo de cometer erro e tem medo de testar alguma coisa nova. Não tem problema cometer erro. Todo mundo comete erro, mesmo a gente. A única maneira de evitar erro totalmente é ficar com aquilo que você já sabe. Porque se você for além daquilo que você já sabe, por definição, você não sabe. Então, a chance é de 50% de estar certo ou errado. Se você quiser ter certeza que está certo, você tem que ficar dentro daquilo que você conhece. Agora, se você ficar dentro daquilo que você conhece, você não está aprendendo nem crescendo. Para crescer, para aprender, você precisa arriscar cometer erro. O Einstein falou, quem nunca cometeu um erro é porque nunca tentou algo novo. As crianças não conseguem se relaxar se elas se preocuparem que você pode constrangê-las pelo erro. Se eu cometer um erro, você vai me constranger. E elas não vão conseguir relaxar se elas se sentirem impressionadas em sempre ter sucesso e nunca errarem. A alegria de forçar os seus limites, isso é muito melhor motivador do que o medo ou a ansiedade. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. O Scott Peck falou que a vida é difícil, mas quando você aceita o fato de que a vida é difícil, ela deixa de ser difícil. Parece engraçado, mas pensa bem. Digamos o seguinte, você vai ter uma prova e você teve o azar que todas as provas acontecem num prazo muito curto. Você fala, nossa, como é que eu vou conseguir estudar para todas as matérias? Que terrível, que péssimo. O que o Scott Peck fala é o seguinte, a vida é difícil, a vida é imperfeita e às vezes a vida é uma droga. Mas quando você aceita que a vida é difícil, sem ficar desejando que a coisa fosse diferente, a vida para de ser difícil, porque a vida é assim. Então você tem essas provas, aceita e pronto, estuda para as provas. Não vai ajudar ficar vendo isso como algo terrível na sua vida. E pare de tentar de controlar tudo. Para de insistir que as coisas sejam de uma certa maneira. O Alan Watts falou que a insegurança é o resultado de tentar ser seguro. O desejo pela segurança e a sensação de insegurança são a mesma coisa. Ele falou o seguinte, olha, pode ser óbvio não querer mudança num mundo que está constantemente mudando. Mas ele falou até mais. Ter certeza significa isolar e se fortificar, o que me faz solitário e amedrontado. A gente não quer a incerteza nem a vulnerabilidade, mas para a conexão acontecer, para que o ensino aconteça, a gente tem que se permitir ser visto, realmente vistos. A gente tem que baixar a guarda e permitir ser vulnerável. Tentar se proteger é pior do que se você relaxar. Isso eu já falei, a alegria e o desafio de ir além motivam melhor do que o medo ou a ansiedade. Ficar estressado porque você está preocupado com o que os outros possam pensar de você não ajuda.
A ansiedade de desempenho também não ajuda. É produtivo se preocupar com nota? É produtivo se preocupar em ser eliminado de uma equipe? Não é mais provável que os jovens se saiam melhor no que vão fazer se preocuparem menos em tirar uma nota 10 e ficar só focado no prazer de fazer o que eles estão fazendo? Uma outra grande causa de estresse para muitas crianças é sentir que elas não são inteligentes o suficiente. É importante falar em alto e bom som para as crianças que elas vão ter sucesso, que elas têm que encontrar o seu próprio caminho. Quando um bebê cai, o bebê sempre cai quando está tentando andar. Ele tenta e cai. Num dia a criança cai 3, 4 vezes. Você nunca vai falar para uma criança que está aprendendo a andar: nossa, você teve uma nota D na sua tentativa hoje. Você nunca vai falar isso. A gente vai falar o seguinte: olha, não se preocupa, você vai conseguir andar, eu tenho certeza que você vai andar. E uma criança na escola? A criança ouve você falando: hoje você teve um D, em vez de falar: não se preocupa, tenho certeza que você vai conseguir. E juntos, nós vamos descobrir uma maneira de fazer a coisa acontecer. A nossa expectativa sobre o desempenho das pessoas tem um grande impacto sobre o real resultado dessas pessoas. O Goethe falou o seguinte: trate as pessoas como se elas fossem o que elas podem ser. Muitas vezes, as nossas expectativas para as crianças portadoras de deficiência ou de um ambiente desfavorecido é uma expectativa muito baixa. É melhor nos abrirmos à possibilidade de que toda criança pode fazer coisas incríveis. A esperança é uma visão compartilhada. É difícil você se ater à esperança se não tem mais ninguém que divide essa visão com você. Os pais, professores e médicos precisam deixar claríssimo que eles dividem essa opinião com você. Com esperança na possibilidade do sucesso, você pode ter a coragem de não desistir. Só o fato de uma pessoa acreditar em você, no seu potencial de crescer e mudar, pode fazer toda a diferença. Há muitas coisas que nós podemos fazer para reduzir o estresse das crianças. Uma coisa é ter previsibilidade, consistência, expectativas claras, clareza sobre o que se pode ou não se pode fazer, uma rotina estável, ter as coisas no seu lugar, saber o que esperar. Animal de estimação reduz estresse. Animal de estimação podem nos ensinar sobre paciência, gentileza, não ficar com ressentimento. A presença de um cachorro na sala de aula reduz o estresse e ajuda as crianças a terem um melhor desempenho. Tem vários estudos que mostram isso. Trazer um cachorro para o trabalho também reduz o estresse, as pessoas trabalham melhor. Contato com a natureza alivia o estresse. Só de olhar nessa foto, como é que você se sente? Você já fica mais calmo. O exercício reduz o estresse e alivia o estresse. Meditação consegue reduzir o estresse. Meditação ou yoga pode ajudar a manter o foco no presente. A prática da consciência plena, mindfulness, pode ser excelente para ajudar a demonstrar compaixão, não fazer julgamento. Porque quando você medita, a sua mente divaga e você não pode ficar se criticando porque você está divagando. Traga a sua mente de volta, começa de novo. A sua mente vai devagar, não fica se criticando. Tente refocar. Atividades como yoga, artes marciais, podem ajudá-lo a controlar a respiração e também a sua excitação. Essas práticas de consciência plena como yoga, tai chi chuan, ajudam a reduzir o estresse. A meditação também ajuda. O toque alivia o estresse. Esses gêmeos são premaduros e foram colocados em incubadoras diferentes. Só que um dos gêmeos não estava indo bem. Então, contra as leis do hospital, a enfermeira colocou os dois bebês juntos na mesma incubadora. E, instintivamente, esse bebê mais saudável colocou o braço em volta do outro. E aquele bebê que não estava indo bem começou a acalmar. E logo os dois tiveram alta. Abraços são um remédio e tanto. É tão bom ver como o brasileiro adora abraçar. Muito mais do que os norte-americanos, né?
Nós não somos apenas intelecto, temos emoções, necessidades sociais. O corpo não reconhece a mesma divisão clara entre função cognitiva e motora que a gente impõe ao nosso pensamento. Os mesmos sistemas, ou eles em conjunto, fazem uso tanto das funções cognitivas quanto motoras. Tem uma área do cérebro que se chama AMS, que é fundamental para tarefas sequenciais. Tanto faz se são tarefas motoras sequenciais ou cognitivas sequenciais. O desenvolvimento motor e cognitivo parecem estar entrelaçados. As várias partes do ser humano são fundamentalmente conectadas. Cada parte, cognitiva, espiritual, social, emocional e física, são afetadas por uma e afetam as outras. A melhor e maneira mais eficiente de reforçar é reforçar todas elas. Quais atividades que diretamente treinam e desafiam as funções executivas e também as apoiam indiretamente para tratar das nossas necessidades sociais? Quais atividades? Quais atividades tocam mais o coração e a mente das pessoas? Desafiam as pessoas a alcançarem as estrelas, aumentando a autoconfiança. Atividade tradicional que já existem há milênios. Durante dezenas de milhares de anos em todas as culturas, contação de história, dança, arte, música e brincadeira fazem parte da natureza humana. Pessoas de todas as culturas sempre compuseram música, cantaram, dançaram, praticaram esportes. Por que essas atividades foram abandonadas? O céu é o limite para o que um jovem pode atingir se estiver envolvido numa atividade que ele gosta, onde os mentores e as experiências inspiram e instigam a imaginação. Focar apenas em treinar a cognição é algo que a educação em geral faz. Pode não ser a melhor forma ou a mais eficiente de melhorar a cognição. Focar apenas em treinar a cognição e algo que em geral faz pode não ser a melhor forma. Focar apenas na saúde física, como medicina ocidental faz, é menos eficiente do que uma abordagem mais holística, que também trata da saúde social e emocional. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Dan. Dando continuidade, gostaria de convidar novamente ao palco Angela Daneman. Céu. Muito bom ouvir. Vamos sentar ali. Muito bom ouvir o que você nos trouxe aqui hoje sobre o cérebro. Eu quero trazer uma pergunta antes da gente interromper para nosso intervalo. Disciplina, perseverança, flexibilidade cognitiva. Como adultos, a gente compreende. Viver e praticar é bem mais difícil. Você fala muito do trabalho que todos nós podemos ter, tanto na educação infantil formal, quanto na educação infantil em casa, pelas famílias, com as crianças. Como que a gente, nós adultos, podemos aplicar essas três áreas mais importantes da função executiva? Como você propõe que nós pratiquemos isso? Vimos muitos exemplos, mas temos os desafios do dia a dia. Você pode nos dar algumas sugestões, algumas dicas? Então, é importante melhorar a flexibilidade cognitiva, disciplina. Como adulto, uma coisa que você pode fazer é tentar reduzir o seu próprio estresse. Porque quanto mais estressado você tiver, menos você vai ser capaz de exercitar disciplina ou flexibilidade. E tem várias maneiras de tentar reduzir o estresse. Uma maneira simples é respirar fundo. Se você respirar fundo 3 vezes antes de fazer uma apresentação ou fazer uma prova,
a sua apresentação, a sua prova serão melhores. Uma outra maneira de tentar aliviar o estresse é tentar encontrar pessoas para te apoiar. Por exemplo, os professores na escola, se eles puderem se reunir uma vez por semana, uma vez por mês, para dividir os problemas, as soluções, para falar sobre as coisas. Ouvir que outras pessoas estão passando pelo mesmo problema, que não é só você. Ouvir que alguém conseguiu resolver um problema. Primeiro, se você quiser melhorar essas coisas, reduza o estresse. Segundo, a melhor maneira de melhorar qualquer coisa é praticar. Você pode praticar essas coisas de maneira pequena. Começa pequeno. Por exemplo, talvez você pegue sempre o mesmo caminho de carro para o trabalho. Você fala o seguinte: hoje eu vou desafiar a minha flexibilidade e escolher um percurso diferente. É uma coisa pequena, mas para desenvolver a flexibilidade. Muitas vezes você discorda com alguém em casa. Você pode parar um pouquinho e falar: deixa eu tentar ver esse problema do seu ponto de vista. Talvez, se eu conseguir enxergar pelo seu ponto de vista, eu vou entender por que você teve essa ideia idiota que é diferente da minha. Então, praticar coisas pequenas. Comece pequeno e tente se ajudar. Por exemplo, quando eu quero perder peso, eu escondo as comidas gordurosas na parte do fundo da geladeira, eu não fico tão tentada. Você tenta facilitar as coisas para você, não tenta dificultar. Tem várias coisas que a gente pode fazer para se ajudar, para praticar de maneira pequena. Quanto mais você praticar, quanto mais você se desafiar, melhor você fica. Thank you very much.